Muito bem, queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso GuaruCast. Só para lembrar vocês que a ideia do programa é apresentar uma tribuna livre para criar conversas e ter a disseminação de ideias. Nós criamos esse programa justamente por causa da carência desse tipo de iniciativa aqui em Guarulhos. Aqui está determinado que nós conversaremos com qualquer pessoa que se sentir confortável ou à vontade de apresentar seus projetos, suas pautas ou sua visão por Guarulhos. Todos que desejarem terão seu direito de resposta garantido. Dúvidas, vocês podem mandar um e-mail para a gente ou irem nas nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook. Bom, meus ouvintes, hoje teremos uma conversa com ele, que tem 30 anos, é gestor em logística aeroportuária, representante sindical e executivo do Fórum Internacional dos Municípios, Henrique Domingues. Palmas! Maravilha, maravilha. Seja muito bem-vindo, Henrique. Obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite, rapaziada. Para mim é um prazer poder participar dessa iniciativa, porque realmente vocês têm razão, faz falta esse tipo de programa, né? Esse tipo de mídia na nossa cidade, não apenas esse, vários outros tipos de mídia aqui em Guarulhos. Infelizmente ainda a gente se depara com situações extremamente coronelistas, né? E a mídia não está diferente disso. Então valorizar a iniciativa e agradecer o convite aí. Para mim é um prazer poder participar aqui do GuaruCast. Agradeço você por ter topado participar. Apesar do programa ser novo, nós já estamos com alguns convidados e é muito bom ter essa pluralidade de conversa para que o ouvinte, assim como nós, tenha noção do que o candidato pensa, do que ele almeja para a cidade. Também hoje aqui, ouvinte, nós temos eles que vão compor a bancada, vão compor a tribuna livre. E eu começo com o Carlos. Fala, meus queridos ouvintes. Uma boa noite a todos, um bom dia, uma boa tarde, depende da hora que você está ouvindo. Mais uma vez um prazer estar aqui e hoje a gente vai bater papo com o Henrique aí e tirar as nossas dúvidas e creio que as de vocês também. Valeu, Carlão, obrigado. E também Vinícius Wolff. Salve, salve, pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia, né, como disse o Carlos. É um prazer tê-los aqui conosco. Obrigado aos nossos convidados dessa noite. E ao Henrique por dispor do seu tempo e das suas propostas. Perfeito. Hoje temos dois convidados, um deles, Henrique Pinheiro. Fala, galera. Muito obrigado pelo convite. Me sentindo muito lisonjeado aí pelo convite de vocês. E vamos tentar descobrir melhor quais são as propostas do Henrique aí. E por fim, não por pior, é um prazer tê-lo aqui. Celso, pode se apresentar, por gentileza. Salve, galera. Celso aqui e valeu pelo convite. Vamos ter um diálogo produtivo aí. Perfeito. Bom, o nosso programa começou. Eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos. Henrique, muito obrigado. A gente vai ter uma conversa bem produtiva, eu imagino. Henrique, eu como host, eu como âncora, me boto no direito, aqui é desse jeito, tá? De fazer a primeira pergunta. Então, vou começar. Henrique, para quem não te conhece, para aquele eleitor que nunca ouviu falar de você, para aquela pessoa que não sabia que você está se candidatando, fala para ela agora, quem é o Henrique, da onde ele veio? Bom, essa é a pergunta, acho que o candidato mais ouve, né? Ainda mais quando é um candidato novo, assim como eu, né? É a primeira vez que eu disputo a eleição para vereador aqui em Guarulhos, e apesar de não ser conhecido, né, profundamente conhecido, como esses figurões que a gente tem aqui na cidade, já disputando eleições ano após ano, muitas pessoas talvez já tenham visto as coisas que eu já pude ter a oportunidade de participar, de organizar e de conquistar, não só aqui para Guarulhos, mas para todo o estado de São Paulo, até mesmo para o Brasil e em outras atividades internacionais, né? Então eu sou Henrique Domingues, tenho 30 anos, nasci aqui em Guarulhos, morei já em vários bairros aqui da cidade, né? Já morei no Secap, já morei no Picanço, agora eu moro aqui no Pimentas. Aí depois de um tempo da minha vida eu morei lá na capital de São Paulo, depois eu morei na Rússia um pouco. E no meio dessa volta toda aí que eu dei durante a minha juventude, eu tive a oportunidade de participar do movimento estudantil, né? Eu fui morar em São Paulo justamente porque eu fui eleito para a União Estadual dos Estudantes de São Paulo devido a
a um movimento forte que a gente organizou aqui na FATEC de Guarulhos. Como você disse bem aí na apresentação, eu sou gestor de logística aeroportuária e sou graduado aqui pela FATEC Guarulhos, pela Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo, que existe aqui na nossa cidade há cerca de 13 anos. Me graduei aqui e depois eu fui eleito para a União Estadual dos Estudantes de São Paulo e passei a cumprir uma série de tarefas no movimento estudantil. Participou aí dos movimentos que aprovaram o passe livre estudantil lá em São Paulo e na região metropolitana aqui, né, da capital. Eu participei dos movimentos que culminaram na aprovação da CPI da merenda, do Plano Estadual de Educação. Aqui o prédio da FATEC novo, que existe no Parque Secap, é uma conquista do nosso movimento, uma conquista direta, e até mesmo o passe livre que existe hoje aqui para os estudantes secundaristas de até 17 anos também é fruto da nossa luta, das nossas articulações junto ao movimento estudantil. E nisso aí eu acabei tendo a oportunidade também de representar o Brasil em algumas atividades internacionais pela UNE, pela União Nacional dos Estudantes, e também pela OCLAI, que é a Organização Continental Latino-Americana e Caribenha de Estudantes. Eu representei o Brasil no Comitê Organizador Internacional do 19º Festival Mundial da Juventude e dos Estudantes, que aconteceu lá na Rússia em 2017, e também no Congresso Latino-Americano e Caribenho de Estudantes, que aconteceu na Venezuela no ano passado, em 2019. Então esse sou eu. Eu sou um rapaz aí, um jovem, não tão mais jovem assim, já de acordo com o Estatuto da Juventude, né? Aqui no Brasil, a juventude se encerra aos 29 anos. Mas no auge dos meus 30 anos aí, eu tenho uma trajetória de lutas durante a minha juventude em defesa do povo, em defesa dos estudantes, e em defesa da justiça social, da dignidade, e o resultado ele pode ser visto e tocado, no caso aí, né, do prédio da FATEC que existe no Secap e do passe livre para os estudantes secundaristas aqui na cidade. Caramba, Henrique, muito obrigado pela sua introdução. Eu tenho certeza que o pessoal ficou tão surpreso quanto eu. É legal ter alguém de gabarito figurando a eleição de vereador aqui em Guarulhos. Bom, para que a minha pergunta seja completa, eu vou estender um pouquinho ela. Já que você mostrou seu gabarito, mostrou a sua visão, eu vou fazer uma pergunta um pouco ampla, mas eu acredito que seja um pouco da nossa realidade aqui de Guarulhos, de quem nasceu em Guarulhos, de quem vive em Guarulhos, né? Henrique, você sabe que nossa cidade é gigantesca, a nossa cidade é uma potência econômica fora do normal, nós temos quase 1,5 milhão de habitantes. Nós temos, como você, eu acredito que pode falar até melhor que eu, nós temos o maior complexo aeroportuário da América do Sul, né? Nós somos gigantes. Porém, vivemos sempre à mercê, sempre esperando que algo aconteça por Guarulhos, ou para Guarulhos, se tornar protagonista no cenário nacional. O que você acha, na sua visão, que atrapalha ou que falta para Guarulhos ser essa potência? Bom, realmente o que você fala é verdade. Guarulhos é uma cidade gigantesca que tem um povo trabalhador que acorda cedo, vai à luta e não tem preguiça e nem medo, né, de ir à batalha. Guarulhos tem um potencial econômico muito grande, né? Teve durante muito tempo aí ostentou o maior protagonismo econômico do nosso estado, depois da capital paulista. Hoje já não é mais assim, infelizmente, né? Acabamos perdendo o protagonismo econômico para cidades como Campinas e Osasco, por exemplo, né? Hoje Guarulhos está na 4ª posição. E realmente existem uma série de potencialidades. Guarulhos, na minha opinião, e na opinião do pessoal que construiu o nosso programa, né? O projeto Guarulhos, a cidade Progresso do século XXI, que é o programa que respalda a nossa candidatura, é daí que nascem as nossas propostas e as nossas avaliações políticas do município, né? Nós entendemos que Guarulhos, então, tem uma série de potencialidades. Guarulhos tem condições de ser referência internacional em vários pontos. Só que o que falta para Guarulhos, então, expor, efetivar todas essas suas potencialidades? Qual é o problema? Qual é o grande entrave, né? Por que Guarulhos
mesmo sendo aí a sede do maior aeroporto da América do Sul, não consegue deslanchar, não consegue decolar, não consegue atrair todos esses turistas que passam pela nossa cidade para ir para outras cidades do Brasil, ou até mesmo para ir ali para São Paulo, né? Geralmente o pessoal só anda na Hélio Schmidt e na Dutra. Aqui, o pessoal que chega no aeroporto. Nem o trem que chegou ali no aeroporto serve para nada aqui na nossa cidade. Nem para o povo que trabalha aqui e nem para quem chega no aeroporto. Ninguém usa aquele trem, né? Poucas pessoas ali do Secap, do Tabuão, que acabam usando o trem, por exemplo. Mas por que, então, que Guarulhos não se desenvolve como deveria desenvolver? E nós temos algumas opiniões bastante lúcidas sobre esse tema. O que acontece em Guarulhos é que a política guarulhense, por exemplo, ela é formada, ela é articulada de uma visão bastante interiorana e antiquada, né? Aqui em Guarulhos, apesar de ser uma cidade grande, vizinha à capital do estado, nós temos uma lógica bastante coronelista na política, né? E aqui nessa campanha de 2020, nós podemos ver isso com clareza, né? Tem muito sobrenome que é muito comum todas as eleições surgirem disputando novamente as eleições. Mas o que é curioso dessa vez é que são apenas os sobrenomes, porque o pessoal está lançando aí suas esposas, seus filhos, seus genros, seus cunhados, enfim, etc. Né? Estão lançando aí familiares, porque realmente essas figuras já estão bastante carimbadas aqui na política e no cenário eleitoral, né? O povo tá cansado, mas mesmo assim eles insistem, né? Agora é a mulher do cara com o mesmo sobrenome, é o filho, é o neto, enfim. E isso faz, né, os mesmos nomes, articulando a política guarulhense, faz com que a política guarulhense seja articulada com as mesmas finalidades, com as mesmas metodologias de sempre, que é o quê, né? Guarulhos, ela não é uma cidade pensada para ser um polo de atração turística, por exemplo, que tem potencial para isso, ou para ser um polo de desenvolvimento tecnológico, ou para ser um polo de bem-estar social. Não, Guarulhos é uma cidade pensada para que as pessoas que estão no poder se mantenham no poder, para as pessoas que são donas do capital aqui na nossa cidade continuem sendo donas do capital e acumulando cada vez mais capital aqui na nossa cidade. Então Guarulhos precisa superar essa lógica coronelista, porque apesar de ser uma cidade grande, os políticos, os dirigentes do município ainda têm uma mentalidade minúscula, né? E isso faz com que a cidade tenha dificuldade de se desenvolver e explorar todas as suas potencialidades. Além de os políticos e a classe dirigente da cidade terem essa lógica coronelista na sua atuação, a política guarulhense carece de muita qualidade, porque os processos que acontecem aqui na nossa cidade são altamente despolitizados, né? Na batalha pelo passe livre que a gente enfrentou na Câmara Municipal em 2019, isso ficou claro, tanto do lado da situação, que tentava passar um projeto completamente insuficiente de passe livre, que não ia beneficiar nenhum estudante, quanto do lado da oposição, que tentava de todo jeito barrar aquela iniciativa naquele momento, né? E barrar de uma maneira completamente esdrúxula, completamente desqualificada e despolitizada. Naquele momento ali, o movimento estudantil se viu diante de um completo show de horrores. Aquele exemplo do processo de aprovação do passe livre na Câmara ainda se deu em meio a outras manifestações, como a manifestação dos trabalhadores do SAAI, do extinto SAAI, né, que foram remanejados para a Sabesp. A gente pôde ver como é desqualificada a política guarulhense. Então falta isso, falta visão dos políticos, falta superar essa lógica familiar, oligárquica que existe aqui na nossa cidade, e nós precisamos ir cada vez mais qualidade aos processos políticos aqui de Guarulhos. Só assim que Guarulhos vai ter condições de explorar todas as suas potencialidades que nós vemos claramente que a cidade possui, né? É verdade. Eu concordo com parte do seu discurso também. A questão de Guarulhos parece que depender de um nepotismo de eleição em eleição, né? De filhos, de tios
sobrinhos, pais e mães das mesmas pessoas figurando a nossa política. Henrique, na sequência, o Carlos tem uma pergunta para você. Beleza, pode mandar. Vamos lá, Henrique. Eu estava lendo aqui a sua proposta de mandato e me chamou a atenção aqui, entre outras coisas, o passe livre universitário. E eu creio que seja um benefício muito grande aqui para os guarulhenses, porque apesar do EAD nas faculdades, nas universidades, terem se popularizado bastante, né? Há quem prefira estudar presencialmente e depois que essa pandemia passar aí, as faculdades vão voltar a encher e os universitários aí vão voltar a utilizar transporte público com muita regularidade, né? Então, eu acho que é muito interessante. Porém, devido ao cenário atual, né, que a gente está vivendo na cidade, enfim, no país, no mundo, né? Mas ao cenário financeiro que Guarulhos passa hoje, qual que é a viabilidade financeira de aplicar o passe livre universitário no seu mandato, caso eleito? Bom, eu disputo a vaga de vereador, né? O que a gente tem que fazer enquanto vereador é propor, apresentar o projeto de lei complementar, né? Porque nós precisamos complementar a lei do passe livre que já existe aqui na cidade, que é para os estudantes de até 17 anos. Hoje esse passe livre custa cerca de 8 milhões de reais por ano para o governo guarulhense. E esses 8 milhões de reais são custeados através de incentivos fiscais para as empresas de ônibus aqui em Guarulhos, né? E esse não é o único caminho. Esse é um caminho possível de se viabilizar o passe livre aqui em Guarulhos, né? Conceder incentivos fiscais às empresas de ônibus, mas na verdade esse não é nem sequer o melhor caminho, não é nem o único caminho e nem o melhor caminho. Eu digo porque, assim, as empresas de ônibus, não só aqui em Guarulhos, como em muitos outros municípios do nosso país, todas as cidades a gente ouve falar que existe uma máfia, né? A máfia dos transportes, e isso, aquilo, outro. E a grande verdade é que ninguém sabe direito como funcionam as planilhas, né, as planilhas contábeis dessas empresas de ônibus, né? Então, a gente nunca sabe quanto que desse subsídio que a prefeitura dá para o transporte realmente influencia na operação das empresas de ônibus. Nós nunca sabemos qual é o volume de lucro que essas empresas de ônibus têm. Lá em São Paulo, na capital, reza a lenda que o faturamento das empresas de ônibus lá em São Paulo é maior do que o PIB do município, né? E isso aí não faz sentido nenhum. Como é que as empresas de ônibus podem faturar mais do que o PIB da cidade, ainda mais uma cidade como São Paulo, né? Ou seja, só daí, desse lucro indevido que as empresas de ônibus têm, já daria para custear o passe livre universitário. Porque, como eu disse, para 10 mil estudantes, que são os 10 mil estudantes secundaristas, que eu nem sei ainda se a prefeitura nunca divulga esses dados, né? Nem sei se a prefeitura já fez o passe livre chegar aos 10 mil possíveis estudantes que se enquadram na legislação municipal hoje, mas a estimativa de custo é de 8 milhões. Então, uma revisão, uma auditoria cidadã nas planilhas das empresas de ônibus pode ser um caminho para solucionar essa questão da viabilidade econômica. Mas ainda, além dessa auditoria cidadã, existem outras duas possibilidades que a gente aborda no nosso programa também, né? A primeira delas é fortalecer o desenvolvimento industrial, né? O setor industrial aqui na cidade de Guarulhos. Se a gente atrai as indústrias para a nossa cidade, a gente cria empregos, a gente movimenta a economia e aumenta, por consequência, a arrecadação municipal. E existe um projeto aí que está no papel há muitos anos, já que é o projeto do Parque Tecnológico ali de Cumbica, né? A nossa defesa é que, na verdade, ele seja um parque industrial tecnológico, profundamente tecnológico. Esse parque industrial, por exemplo, ele tem que chegar aqui com as características da indústria 4.0 já, né? Não adianta a gente querer fazer uma indústria como é a indústria do século passado. A gente precisa já começar a adequar a realidade industrial da nossa cidade para essa
essa nova realidade tecnológica que a gente vive hoje no mundo inteiro, né? Então, o desenvolvimento do setor industrial ajudaria a alavancar a arrecadação municipal, que com certeza aí nós conseguiríamos tirar o custeio do passe livre para os estudantes universitários também, né? Porque na verdade, existe a barreira etária no passe livre na cidade de hoje. Hoje o estudante, para ter direito ao passe livre, ele tem que ter no máximo até 17 anos. Mas, como você bem disse aí, existem muitos estudantes universitários aqui na cidade, muitos deles preferem estudar presencialmente, né? Nós temos grandes universidades aqui na cidade e universidades de renome. Tem a UNG, que é a maior universidade da cidade, a Universidade de Guarulhos, que deve ter cerca de 20 mil estudantes. Aí aqui no Pimentas nós temos a Unifesp, tem o Instituto Federal, tem a Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo, tem a FIG, tem a Figuinha, tem o ENIAC, tem a Anguera, enfim, uma porção, agora a Uninove de Medicina, uma porção de universidades. E esse pessoal também precisa de passe livre para ter condições de concluir seus estudos, porque o passe livre é uma política de assistência estudantil muito importante, das mais importantes. Eu mesmo, enquanto estudante da FATEC de Guarulhos, vi vários amigos meus, amigos e amigas, deixando de ir terminar os estudos porque arrumou um serviço e não tinha mais condições de conciliar, né, o estudo com o trabalho, e não tinha condições de escolher também se estudava ou se trabalhava. Porque nós, o povo trabalhador, não temos escolha, né? Ou nós vamos para o trabalho para nos sustentar, ou a gente acaba morrendo de fome, né? Então, essa questão do desenvolvimento industrial na cidade pode ajudar a custear o passe livre também. E existe uma outra proposta nossa, que é a proposta de redução salarial dos políticos, né? A gente tem a proposta que economiza mais de 125 milhões de reais por mandato. Como eu disse, o passe livre que existe hoje custa 8 milhões por ano, né? São 32 milhões por ano que a gente economizaria com essa redução de salários dos políticos e comissionados do alto escalão da prefeitura. E com esse dinheiro também é possível custear o passe livre, né? Então existem uma porção de soluções, existem uma porção de maneiras de viabilizar o passe livre também para os estudantes universitários da cidade, e não só para os estudantes universitários, como para os estudantes dos cursinhos populares, que também necessitam muito dessa ajuda, e para os estudantes do EJA, que apesar de estarem concluindo os estudos no nível secundário, já superaram a barreira etária que hoje a lei impõe de 17 anos, né? O que falta, na verdade, é vontade política. Existem uma série de caminhos, uma série de possibilidades, eu citei aqui apenas 3. E eu tenho certeza que se a gente se debruçar sobre o tema, nós podemos aí falar mais 3, mais 4, mais 5, podemos encontrar outras soluções, podemos encontrar outros locais onde a prefeitura desperdiça dinheiro que poderia estar sendo investido, na verdade, aí na educação e no futuro da nossa juventude. Legal, Henrique, obrigado pela resposta, viu? Eu que agradeço pela pergunta, irmão. De fato, Henrique, você tem razão no que você abrange em termos de gastos públicos. A gente sabe que a máquina para virar aqui em Guarulhos ela é muito cara, ela depende de muitos cargos e muito dinheiro, né? E de repente, enxugando aí, a gente conseguiria fazer com que isso melhorasse. Também tem a questão, basicamente, da vontade política, conforme você comentou também, né? A gente vê que entra mandado, sai mandado, e os políticos, eles não parecem interessados em resolver questões que a gente enfrenta aí há quase 20, 25 anos no mínimo, né? Bom, Henrique, o seu xará, o Henrique Pinheiro, tem uma pergunta para você agora. Tudo bom, Henrique? Beleza, Henricão? Pode falar, mano. Eu sou um trabalhador autônomo e aqui nessa roda de amigos, todos nós somos trabalhadores e acredito, isso é uma opinião pessoal, talvez você possa discordar de mim, mas eu acredito que a esquerda brasileira tem se distanciado do trabalhador e tentado, como eu posso dizer, tem se focado apenas em assuntos que não são tão relevantes quanto os trabalhadores de periferia ou até mesmo os trabalhadores da classe média. Eu queria saber de você disse que pretende trazer indústria para Guarulhos, pretende gerar empregos. Eu queria saber o que você está propondo sobre isso, sobre emprego, sobre os trabalhadores. Qual a sua proposta para ajudar a qualificar o trabalho em Guarulhos, para criar emprego em Guarulhos? Eu queria saber mais sobre isso. O que você acha da atuação da esquerda no Brasil, comunismo, que eu já vi você defendendo também,
e eu gostaria de saber o quanto isso pode ser bom para Guarulhos, os seus ideais. E assim, aqui, que nem eu tô lendo um texto agora, a migração pendular de Guarulhos São Paulo é a maior do Brasil. Ou seja, nós temos mão de obra qualificada aqui dentro da nossa cidade. O que fazer para melhorar o emprego aqui em Guarulhos? Pô, primeiro eu concordo plenamente com o que você diz, né? A esquerda brasileira, ela se distancia cada vez mais das massas populares, né? Esses dias aí na internet tava rolando uma parada que eu até achava que era meme, mas no final das contas eu entendi que o pessoal tava falando sério, né? Que é esse negócio aí do pronome neutro, né? Que aí a galera começou a desenvolver um novo jeito de escrever, não pode mais falar ele, agora tem que falar elo, nem ele nem ela, né? Agora é elo, não pode mais falar bem-vindo, nem bem-vinda, né? Tem que falar bem-vinde, enfim, eu não sei, mano. Eu não entendo nada desse negócio, desse pronome neutro, e honestamente eu também não tenho o menor interesse em entender isso, porque a gente colocou no nosso programa e a gente dá uma ênfase nessa questão do emprego, né? Porque eu moro aqui no Pimentas e o que a gente vê aqui no Pimentas é que o pessoal tá passando por dificuldades, né? O pessoal tá indo pra rua para tentar ganhar o sustento de qualquer jeito, porque objetivamente falando, Guarulhos não tem emprego de qualidade aqui para a população. E é como você disse, a maior migração pendular do Brasil. Se eu não me engano, a última vez que eu ouvi alguém falando sobre isso eram mais de 100 mil pessoas, ou quase 100 mil pessoas, que saíam de Guarulhos para ir para São Paulo e depois voltavam, como a cidade dormitório que Guarulhos é, né? Ou seja, Guarulhos se caracterizou como uma cidade dormitório. E como é que a gente faz para atrair o emprego, para gerar emprego aqui na cidade? A gente estabeleceu uma linha de raciocínio, não é nada complexa, na verdade. É uma linha de raciocínio que acontece em vários países do mundo. Hoje acontece com muita qualidade. Países que se despontam, como a China, a Rússia, né? Países que superaram a crise do coronavírus de maneira inteligente. Então existe essa questão do parque industrial tecnológico, que a gente está defendendo que saia do papel. Isso vai gerar bastante emprego de qualidade, direto e também indireto, mas também existem outros fatores, né? Porque a gente não pode criar esses empregos todos centralizados em um único parque industrial ou em alguns parques industriais espalhados pela cidade ou no centro da cidade. Nós temos que fazer o emprego chegar cada vez mais perto da casa das pessoas, né? Da casa dos trabalhadores e das trabalhadoras. Porque eu tenho certeza que se esse cara que sai de Guarulhos, ou essa mina que sai de Guarulhos para ir trabalhar lá em São Paulo, na zona sul de São Paulo, ou em outras cidades, como, sei lá, Osasco, São Bernardo, Santo André, que tem gente que dá esse rolê todo santo dia para garantir seu sustento, tenho certeza que se tivesse um emprego na rua de trás de casa, ou no quarteirão vizinho, ou a 10, 15 minutos, esse pessoal preferirá trabalhar perto de casa, porque isso também é qualidade de vida. Ninguém merece passar 2, 3 horas dentro do transporte público só para ir, depois mais 2, 3 horas só para voltar. Então nós precisamos também criar programas de incentivo, né? E aí fica além, né, da alçada de um legislador, do poder legislativo aqui da cidade, mas nós temos a força do mandato, teremos, né, a força do mandato para pressionar o governo municipal a criar programas de incentivo, apoio, suporte a novas startups, né? A molecada na faculdade tem muitas ideias, né? Os estudantes têm muitas ideias, o povo, no geral, tem bastante ideia de empreendimento, e a prefeitura precisa fornecer estrutura de capacitação, precisa fornecer estrutura de orientação, precisa oferecer crédito para que essas startups, incubadoras, precisa ter incubadora para o pessoal poder iniciar seu negócio, enfim, precisa ser montada uma rede de incentivo ao estabelecimento de startups aqui em Guarulhos, porque isso vai ajudar a criar as novas empresas, e também uma rede de incentivos aos empreendimentos periféricos, para que os empregos também sejam criados perto das casas das pessoas. A gente tem esse tripé, né? O parque industrial, as startups e os empreendimentos
periféricos como um eixo central do nosso programa de criação de empregos. Mas ainda, além disso, a gente defende algumas políticas de incentivo ao primeiro emprego. Então, a rapaziada que estuda nas faculdades, por que não existe um convênio das faculdades guarulhenses com o pessoal do centro empresarial aqui de Guarulhos, para que o pessoal que estuda já tenha contato direto com as empresas e possa fazer um estágio de qualidade? Por que a gente não tem programas na própria prefeitura de jovem aprendiz, para que a molecada mais nova possa já iniciar sua vida no mercado de trabalho? Por que a gente não tem incentivo e condições estruturais para que as mulheres, jovens mães, por exemplo, tenham acesso ao emprego de qualidade? Porque aí quando a gente entra nesse debate das jovens mães, não basta apenas superar o preconceito do mercado, porque é isso, a gente sabe, quando a mulher vai fazer uma entrevista, eles perguntam para ela, né? E você tem filho? E quem cuida do seu filho para você poder vir trabalhar? O homem não pergunta se ele tem filho, e se pergunta, não pergunta quem olha o filho do homem, né? Então, além de superar esse preconceito do mercado, se a mulher arruma um emprego, ela tem o desafio ainda de arrumar um lugar para deixar a criança, né? A jovem mãe. Então, nós precisamos também criar uma rede de apoio às jovens mulheres que viraram mães, para que as jovens mulheres que viraram mães não tenham sua vida profissional prejudicada e tenham condições e oportunidades de entrar no mercado de trabalho de maneira igual às pessoas, mulheres que não viraram mães, ou até mesmo aos homens, né? Principalmente, porque além dessa diferença de percepção do mercado de um homem para uma mulher, né? Um homem com filho e uma mulher com filho, existe também toda a diferença do salário e uma série de outros temas aí que o machismo acaba promovendo na nossa sociedade. Então, é mais ou menos esse caminho aí que a gente acredita que nós podemos iniciar a retomada da geração de empregos aqui em Guarulhos, porque, como a gente já disse bem, Guarulhos é uma vitrine gigantesca e existem muitas empresas espalhadas mundo afora que têm interesse de se instalar aqui na nossa cidade. E aqui na nossa cidade também existem muitos empreendimentos surgindo todos os dias, que muitas vezes, por não ter um apoio e um respaldo do poder público, acabam se perdendo ao longo do tempo. Opa, e é isso? Não, o outro, Henrique, no caso. O outro. Não, sim. Assim, não sei se a gente vai ter tempo para complementar também, mas é só uma pergunta rapidinha. Falando também sobre trabalhadores, eu conheço muitos motoristas de aplicativo aqui em Guarulhos. Eu fui motorista de aplicativo no ano passado e o prefeito Guti tentou cortar os motoristas de aplicativo aqui em Guarulhos. Eu gostaria de saber qual a sua posição sobre isso. Essa é a pergunta. Qual a sua opinião sobre isso? Rapidinho, só para a gente encerrar essa questão sobre os trabalhadores. Ninguém conseguiu entender, né, o que o prefeito Guti propôs nessa ideia que ele teve de regulamentar aí o Uber aqui na cidade, né? Porque, inclusive, o próprio pessoal no ano passado defendia que se ele pegasse a lei de São Paulo e adequasse para o município aqui de Guarulhos, já estaria bom demais. Mas no final das contas ninguém entendeu por que ele sacou essa solução mágica da cartola dele, que só deu errado, né? Que só deu ruim. Assim como toda a gestão do Guti aqui em Guarulhos, né? A gestão do Guti é um fracasso retumbante. E aí o exemplo do Uber no ano passado é um dos exemplos. Mas nós podemos pegar muitos outros exemplos, né? A criação de empregos é um outro exemplo. A pífia infraestrutura que Guarulhos continuou tendo durante a gestão dele, é outro exemplo. A política eleitoreira que ele está fazendo agora, às vésperas da eleição, é um outro exemplo. Então, a gestão Guti é um fracasso retumbante. Obviamente, a proposta dele no ano passado foi condenável e não à toa houve a mobilização que houve por parte dos motoristas de aplicativo, né? Agora, o que a gente não pode deixar que aconteça, né? O poder público não pode deixar que aconteça, e não apenas o poder público, os próprios trabalhadores dos aplicativos precisam se organizar num sindicato, em cooperativas, porque se a gente deixa com que as empresas se movimentem livremente, né? Como os liberais, defensores do livre mercado, radicalmente defendem por aí, né? Que as empresas se movimentem livremente, que às vezes o Estado é burocrático demais. Se a gente deixa com que essas empresas se movimentem livremente, a gente vê cenas como a que a gente viu aí recentemente, né? Houve outra greve também, só que do pessoal dos entregadores. E aí
A gente cansou de ouvir falar de casos onde os entregadores sofreram acidentes e, no final das contas, a empresa não deu nenhum respaldo, ou mesmo agora na pandemia, que a empresa não dava álcool em gel, não dava máscara para a rapaziada trabalhar, era cada um por si, né? A empresa trata o trabalhador como um empreendedor, né? Você é um empreendedor, você é um sócio aqui do iFood, mano. Então, você não precisa ter direito e dignidade, você tem que levantar cedo, igual qualquer empresário, correr atrás do seu e rezar para Deus, para dar tudo certo, né? Porque se você bater a sua moto, aí, meu amigo, é problema seu. Se você bater seu carro na Uber, é problema seu. E assim por diante. E aí como fica seu sustento? Como é que você consegue entrar aí e ter direitos, né? Como funciona seu 13º, sua férias remunerada? Como funciona a hora extra? Existe hora extra? Não existe hora extra, né? E aí o que acontece, na verdade, é o fenômeno que é mundialmente conhecido como a uberização do trabalho. Que eles estão tentando levar essa lógica do Uber, do iFood, dos aplicativos, para dentro das empresas tradicionais, né? É isso que eles querem fazer, retirar todos os direitos, transformar todo mundo em PJ, pessoa jurídica, e aí fica cada um por si, todo mundo lava sua mão e boa. Só que no final das contas a gente sabe que quem sofre é quem trabalha, né? Então precisa haver a regulamentação dos aplicativos, o poder público precisa fiscalizar para garantir o direito desses trabalhadores, mas obviamente que o poder público não tem o poder sozinho. Os trabalhadores precisam criar sua própria consciência e se organizar. Que nesse negócio que o pessoal que entrega, né, dos entregadores, estava falando de fazer uma cooperativa. E isso é ótimo. Se os trabalhadores criarem uma cooperativa com o seu próprio aplicativo, com o seu próprio sistema de negociação, junto aos restaurantes, provavelmente o iFood vai ter mais dificuldades. O Rappi, né, vai ter mais dificuldades de prosperar e de monopolizar o mercado, entre aspas, e de explorar e oferecer condições tão pífias de trabalho para esse pessoal, né? Porque se a cooperativa surge oferecendo condições melhores, taxas melhores, obviamente os trabalhadores vão migrar, né? Aí funciona o negócio da lei de mercado, etc. Isso vai fazer vai obrigar com que os aplicativos melhorem sua oferta de trabalho. Isso aí já aconteceu no mundo algumas vezes. Mas é isso aí, sobre os trabalhadores de aplicativos, essa é a lógica que a gente defende, né? Boa. Beleza, Henrique Domingues, obrigado pela resposta. Na sequência, o Celso vai te fazer uma pergunta aí. Henrique, eu adorei o seu histórico aí quando você se apresenta, né? Que morou em vários bairros, conhece a cidade, né? Morou no Parque Secap, mora hoje aí no bairro dos Pimentas e tal. E aí eu li o seu programa de governo e tem uma aba lá que fala assim, né? Combate aos privilégios. E nessa aba, na última linha, tem assim, ó, mais 125 milhões para a saúde. Eu queria que você dissesse aí, por favor, na sua análise, qual que é o ponto mais frágil da saúde na cidade de Guarulhos? A gestão e a manutenção das estruturas de saúde, né? Porque o que houve? O Guti, quando ele assumiu a prefeitura, ele privatizou a gestão da saúde aqui na cidade. Ele concedeu para as OS, né? E ele já começou errado, porque ele concedeu para OS envolvidas em escândalos em outros municípios. Se eu não me engano, uma das OS aí, que foi quem trouxe, foi o tal do xerife do consumidor lá, era coisa dele, já estava envolvida em escândalo de corrupção lá no Goiás, se eu não me engano, era nesse estado. No Goiás até o talo, né? Então esse pessoal veio aqui para administrar o HMU, a UPA Paraíso, e deu ruim, né? Deu ruim, tanto que teve que fazer novas licitações. E aí, recentemente eu tive que usar a UPA do São João. E você entra na UPA, você vê... Quer dizer, você não precisa nem entrar, né? Você passa na frente da UPA, você já vê que a situação é precária, né? Tá tudo caindo aos pedaços, a pintura do lugar tá horrível, tá tudo cheio de mofo por fora, né? Da estrutura do prédio. Isso não é adequado, eu imagino, eu não sou nenhum especialista em saúde, mas eu imagino que esse tipo de coisa não seja adequado numa unidade pública, ou privada, muito menos, né? A privada a gente vê bonitona, né? Com aquelas portas de vidro espelhado e etc. Mas não é adequado que uma estrutura, uma unidade de saúde do município esteja nessas condições lamentáveis, né? Então falta, além de uma gestão,
mais moderna, uma gestão mais equipada tecnologicamente, porque você vai lá na UPA para ser atendido, é o pessoal gritando o seu nome, não tem nenhum painelzinho, tá ligado? Eletrônico assim, que passa um número, você não pega uma senha, nada. Se você não ouvir o médico gritando o seu nome de uma sala lá no fundão, você acaba perdendo a vez, mano. E foi o que aconteceu comigo, eu quase perdi a vez. O médico começou a me chamar, eu saí andando, não sabia de onde estava vindo a voz, só depois que eu fui encontrar. Então, falta muita tecnologia e uma gestão mais condizente, né, com o que a gente espera de uma unidade de saúde em pleno século XXI. Além da manutenção da infraestrutura de todos esses espaços, né, as máquinas, os equipamentos que são utilizados, a própria remuneração dos profissionais. E a gente acabou fazendo essa proposta, né? Percebendo isso, a gente desenvolveu essa proposta do combate aos privilégios, porque nos últimos 4 anos aqui na cidade a gente acabou ouvindo que Guarulhos tinha uma dívida gigantesca e que Guarulhos não tinha dinheiro para nada e que isso e que aquilo outro e que não sei o que lá. Deu a pandemia, começou a surgir dinheiro de tudo quanto é canto. Fizeram hospital de campanha, compraram máscara superfaturada, respirador não sei da onde, isso, aquilo, outro. Contrataram lá a hamburgueria para fazer almoço pro pessoal, né? Uns contratos modestamente milionários que eles estabeleceram aí. E surgiu dinheiro pra caramba. E além disso, os políticos guarulhenses reduziram os próprios salários para combater a pandemia. Veja como são bondosos os políticos guarulhenses. Reduziram aí seus salários em 10, 15, 20% para doar para a pandemia, né? Combater a pandemia aqui na cidade. E isso fez a gente abrir o nosso olho, né, para uma situação. Porque, nós ouvimos durante 4 anos que Guarulhos não tinha dinheiro para nada. Mas, durante esses 4 anos, nós nunca ouvimos nenhuma vez sequer falar que o salário dos políticos estava atrasado. É ou não é? Alguém aí já ouviu falar de greve de político porque o salário atrasou? Isso não existe, né? Quem faz esse tipo de coisa aí é o trabalhador, que faz greve quando o salário tá ruim, quando o salário atrasa, quando não tem salário, quando é todo mundo demitido, né? O político não. O político continua recebendo seu altíssimo salário. E a gente foi pesquisar quanto que era o salário do pessoal aqui na cidade. Então, o vereador, ele ganha mais de 15 mil reais por mês, ele tem uma verba de 75 mil reais por mês, verba de gabinete. O prefeito, os secretários, né, e o chefe de gabinete do prefeito também ganha mais de 15 mil reais por mês, e o prefeito ganha mais de 25 mil reais por mês aqui em Guarulhos. Só para vocês terem uma ideia como esse valor é alto, o salário do prefeito de Guarulhos é maior do que o salário do prefeito de São Paulo. E não só isso, o salário do prefeito de Guarulhos é 3 vezes maior do que o salário do presidente da China. Um paizão daquele tamanho lá. O nosso prefeito aqui ganha melhor do que o presidente da China. E, ou seja, isso para nós não faz o menor sentido, esse salário privilegiado, né? Ou seja, começa pelos salários, os privilégios dos políticos aqui da nossa cidade. Fora a porção de outros privilégios que eles têm, né? Mas nós atacamos justamente essa questão porque foi uma questão que eles, demagogicamente, durante a pandemia, usaram para se autopromover. Então, se é possível cortar o salário dos políticos para combater a pandemia, também é possível cortar o salário dos políticos para investir na saúde da cidade. E a nossa proposta de reajuste, ela é retroativa, né? Quanto maior o salário, maior é o corte. E aí, durante as faixas salariais dos políticos e comissionados, esse reajuste vai diminuindo. A ideia nossa é que a redução salarial seja de 50% para vereador, para prefeito, para secretários. E aí depois os outros comissionados também vão entrando em reajustes menores. E isso possibilita com que a gente economize 125 milhões de reais por mandato, né? Isso é muito dinheiro. O Hospital Geral aqui do Pimentas, por exemplo, ele custa 34 milhões. Ele custou, né? 34 milhões de reais. Uma UBS, uma unidade básica de saúde, custa entre 500 mil e 3 milhões de reais para ficar pronta, completinha, para chegar lá só o pessoal e começar a trabalhar. Uma UPA custa de 3 milhões e meio até 7, 8 milhões de reais para ficar pronta. Então, assim,
nós paramos para pensar e falamos, pô, quantas UPAs, quantas UBSs, quantos hospitais não é possível construir com esse recurso economizado, oriundo do salário dos políticos, que é uma parcela do orçamento onde nunca falta dinheiro. Falta dinheiro, não tem dinheiro para fazer nada na cidade. Agora, para pagar o pessoal aí, nunca falta dinheiro. Quanto será que a gente não conseguiria economizar? E a gente chegou a essa conclusão. A gente chegou a essa conclusão de que, na verdade, os salários privilegiados dos políticos aqui na nossa cidade acabam consumindo um volume muito alto de recursos do nosso povo que passa por tanta dificuldade nesse momento. Eu não falaria sobre esse tema, se as coisas estivessem funcionando plenamente aqui na nossa cidade. Pô, se o serviço tá bom, o pessoal tá fazendo por merecer, né? O trabalho tá bom. Mas agora, se nós não temos dinheiro para nada, então nós temos que achar o dinheiro de algum lugar. E da onde sempre tem dinheiro é do salário desse pessoal. E veja só que curioso, aqui no Brasil, apenas 10% da população ganha mais de 5 mil reais. O nosso reajuste salarial faria com que o Guti, o prefeito, né, o próximo prefeito que vier aí, passe a ganhar 12 mil, o que já é um salário privilegiado, e os vereadores mais de 7 mil, o que ainda é um salário privilegiado. Então, na verdade, a nossa proposta nem é tão radical assim. Tem um pessoal aí mais demagogo, né? Esse pessoal aí que fala que vai cortar o próprio privilégio, que isso e que aquilo outro. Esse pessoal aí mais demagogo defende cortes ainda mais radicais. Mas também eu não sou irresponsável a ponto de falar, por exemplo, que o político não tem que ter salário nenhum. Não, porque primeiro que eu sou comunista, né? Sou contra o trabalho escravo. O trabalho ele tem que ser remunerado. E bem remunerado, né? O trabalho tem que ser bem remunerado. Não apenas o trabalho dos políticos, o trabalho dos trabalhadores. Esse tema é muito interessante porque a gente fez uma pesquisa na rua e quase 100% das pessoas que responderam eram a favor da redução salarial dos políticos. Poucas pessoas que responderam contra ou eram políticos, ou eram comissionados, ou tinham ligação com essas duas categorias aqui dos servidores eletivos do município. Então, é basicamente isso aí que a gente desenvolveu para tentar contribuir na saúde da cidade. Certo, Henrique. Obrigadão pelo esclarecimento. Bom, Henrique, vou aproveitar o intervalo das perguntas. Vou aqui passar para você que está ouvindo aí o programa, está gostando do que o Henrique está falando, está concordando, discordando, o que você acha? Então, eu vou passar aqui as redes sociais do Henrique. Beleza, Henrique? Olá! Pode passar, pode passar. No Facebook, você vai procurar lá, facebook.com/Rique Domingues, Rique com K, Domingues com 2 S. No Twitter, @Rique Domingues, Rique com K, Domingues com 1 S só. E também no Instagram, @Rique Domingues, Rique com K e Domingues com S só. Nessa postagem estarão os links para as redes sociais do Henrique, para você poder acompanhar um pouco mais do dia a dia dele, conhecer um pouco mais do candidato. Não se esqueça também de nos seguir nas redes sociais, @GuaruCast no Instagram, facebook.com/GuaruCast no Facebook. Bom, Henrique, nós temos um pouco tempo de programa ainda, a gente sabe que a seara aqui de Guarulhos é algo muito complicado, muito complexo, demanda muito tempo para a gente debater e conversar todos os assuntos. Nós temos mais algumas perguntas, se a gente não estiver tomando muito do seu tempo. Pode ser? Pode ser, vamos continuar. A conversa tá boa, pô. Então beleza. Nós temos a pergunta, se eu não me engano, do Vini. Minha pergunta, o Henrique falou que queria fazer uma pergunta. O Carlos, eu acho que teve a pergunta dele respondida. Celso, tem interesse em fazer mais alguma pergunta? Não, para mim tá legal. Então, beleza. Então, nós faremos essas 3 perguntas, Henrique, e a gente encerra o programa justamente para tornar algo dinâmico. Se for interessante, a gente faz uma segunda edição. O que você acha? Vocês que mandam, rapaziada. Eu tô beleza. À completa disposição. Obrigado. Então, eu vou dar prosseguimento do programa. Bom, vamos à pergunta agora do Vini. Vai, Vini, pergunta pro Henrique aí. Eu só queria fazer, Henrique, um adendo antes da minha pergunta, que essa proposta de redução salarial, eu acho que todos aqui são a favor desse entendimento de que o político ele ganha muito, faz pouco, porque em alguns casos o cara vai uma vez a semana e isso já define que ele merece o salário, e acho que todos aqui que trabalham
não podem ir trabalhar só um dia na semana e receber no final do mês. Acredito que isso é muito difícil de passar, porque é você votando a favor da sua própria redução, e muitos que a gente sabe que são não coronelistas, mas são fechados ali pelo salário, né? Estão ali querendo simplesmente se manter ali por causa dos ganhos, tanto de gabinete como de salário em si. Mas eu acho uma iniciativa muito bacana de vocês. Tem que tocar nessa ferida sim, porque se durante a pandemia pode reduzir o salário, então é porque o salário está muito alto mesmo. Mas vamos para a minha pergunta. Você comentou, Henrique, um pouco atrás, né, que os turistas que chegam em Guarulhos só passam pela Hélio Smith e pela Dutra, né, porque é o caminho para São Paulo, basicamente. Vocês têm alguma proposta de desenvolvimento turístico para Guarulhos, para tornar Guarulhos um lugar que seja realmente voltado ao turismo, né? Assim como Campos do Jordão, que é uma cidade que é fortemente no turismo, assim como as praias brasileiras, né? Tem algo que vocês pensem em trazer para Guarulhos, para fazer Guarulhos se tornar um ambiente de turismo? Bom, a gente pensa bastante sobre esse tema, apesar dele não estar explícito, né, no nosso programa, no Guarulhos da Cidade de Progresso século XXI, porque ele foi um programa desenvolvido para a candidatura de vereador mesmo, né? Então a gente entende que não é adequado fazer como se fosse um programa de prefeito, né? Falar sobre todos os temas. Mas a gente pensa sobre esse tema, nós desenvolvemos algumas propostas, a gente pensa um pouco fora da caixinha, né? A gente gosta de dar uma viajada no bom sentido para poder criar soluções realmente inovadoras, soluções que talvez ninguém nunca tenha pensado antes. E além das coisas que a gente pensa, a gente também ouviu algumas coisas aí durante a campanha, né? A gente estava passando ali na região do Cabo Sul, e lá aqui em Guarulhos a gente tem o Parque da Cantareira, tem uma série de trilhas, tem cachoeira, etc. E desenvolver o Parque do Cantareira, por exemplo, desenvolver atividades como arborismo lá dentro, valorizar as trilhas e as cachoeiras que existem lá, até mesmo a fauna, né? Isso pode ajudar a atrair mais turistas para a cidade, porque hoje a grande verdade é que não apenas lá, mas todas as estruturas públicas aqui do município, elas estão um pouco defasadas, né? Mas além disso, uma coisa que como eu trabalho no sindicato dos comerciários, né? Os trabalhadores do comércio de Guarulhos. E nós temos ali, por exemplo, o Calçadão, né? O Calçadão de Guarulhos é um grande centro comercial, é um dos principais centros comerciais que existem no estado de São Paulo. E ele é muito mal explorado, o calçadão ali da cidade. Ali é um lugar onde tem quase 2.000 trabalhadores, é um lugar onde tem mais de 200 empresas, mais de 200 lojas, né? Tem o Shopping Polo. Então, quando você viaja para grandes cidades em outros países, por exemplo, a gente vê grandes galerias comerciais que são muito antigas. São galerias comerciais que têm 200, 300 anos de idade e que hoje não são apenas centros comerciais, são pontos turísticos, né? As pessoas visitam para ter conhecimento da história da cidade em que elas estão, para ter conhecimento da arquitetura, para ter conhecimento de como funcionaram os processos comerciais do ponto de vista histórico naquele lugar. Ou seja, os centros comerciais também viram atrativos turísticos. Então a gente pensou um dia assim, quem sabe, né? Se a gente tiver um prefeito bem visionário, um prefeito que tenha bastante vontade política de executar as coisas e transformar Guarulhos, o calçadão da Dom Pedro poderia virar uma galeria, a Galeria Dom Pedro, né? E aí, a partir disso, começar com um projeto ousado de arquitetura, começar com um projeto ousado de atração, não apenas de lojas para vender produtos, mas talvez de restaurante, ressignificar a gastronomia ali da região. Enfim, tem um exemplo bom também que aconteceu aqui em Curitiba, no Brasil, que é mais ou menos isso. O pessoal deu uma repaginada lá no centro de Curitiba, no calçadão, transformou o calçadão lá em uma galeria e hoje funciona como um grande polo de atração, porque tem um monte de bar, de restaurante, enfim. A gente pensa nesse sentido assim para tentar
melhorar um pouco a atração turística em Guarulhos. Mas existem muitas outras possibilidades, né? Guarulhos, qual é o grande museu, né? Qual é o grande museu que existe em Guarulhos? Não existe um grande museu em Guarulhos. Nada, não tem um grande atrativo em Guarulhos, né? O estádio de futebol de Guarulhos não é lá essas coisas. Então, pô, hoje, eu gosto de Guarulhos porque eu sou guarulhense, né? Mas o cara que chegou lá da Europa, ele vai passar direto pela nossa cidade, primeiro porque nem consta nada no guia que ele tem de turístico em Guarulhos, né? Primeiro por aí, já nem consta em nenhum guia turístico do mundo. E segundo porque nem vale a pena passar em Guarulhos para ver a pífia estrutura turística que nós temos quando você está do lado de uma cidade tão grande como é São Paulo, ou até mesmo de um ponto turístico como é Campos do Jordão, que não é longe daqui de Guarulhos, né? Maravilha, Henrique. São assuntos bem longos, né? E assim, eu penso que você falou do museu, aí eu comecei a pensar em alguns lugares, né, que eu, em período de escola, visitei. E a gente só tem o Adamastor, que é um teatro pequeno, quente. A última vez que eu fui, né, não tinha uma estrutura de ar bacana, era realmente pífio. O estádio que você está falando, eu consigo pensar só no estádio do Guarulhos de... Flamengo de Guarulhos. E, cara, realmente, se for esse que você está falando, é medíocre. Ele é um estádio amador, ele não é para esporte mesmo, né? Um esporte profissional. Exatamente. Então, assim, a gente vem pensando e vendo que Guarulhos falta muita coisa. Temos dinheiro para fazer, né? Isso que é o grande detalhe. Mas é difícil, é uma questão muito complicada. Como vereador, você também realmente não tem as obrigações do prefeito, né? Então você leva para o prefeito, você vê o que o prefeito está fazendo, né? Mas é muito esclarecedor. Obrigado pela sua resposta. Acho que o Rafael quer fazer uma pergunta. Eu que agradeço pela pergunta, foi muito boa. Henrique, só para complementar o que o Vinícius estava falando, também não goza dos mesmos direitos que um prefeito tem, né? O vereador, ele está ali para legislar e fiscalizar a hora ou outra. Bom, meus queridos ouvintes, o papo está muito bom. O Henrique conhece bastante, a gente está vendo que ele tem o know-how para falar, não é um cara despreparado. Infelizmente, nosso tempo de programa é limitado. Agradeço ao Henrique Pinheiro, que precisou sair no meio da gravação por problemas particulares, mas vamos tocando o barco daqui. Henrique, seguinte, eu tenho a última pergunta para fazer para você, tá? É uma pergunta que implica um pouco menos na questão da função e mais da pessoa. Eu vou fazer a pergunta, caso você não entenda, eu refaço. Beleza. Ouvindo o seu discurso, né, eu vejo que você propõe criação de startups, um parque industrial tecnológico, aumentar o número de indústrias e empresas nas regiões periféricas da cidade de Guarulhos aqui. Mas a gente sabe que um dos maiores inimigos desse tipo de iniciativa é o próprio Estado. Você é filiado ao PCdoB, você disse que é comunista, mas vemos que sua visão para alguns temas foge ligeiramente dessa ideia de um Estado grande, né? Um Estado pesado. Ele, hora ou outra, flerta ali buscando uma máquina mais enxuta, mais eficaz. A minha pergunta é o seguinte: como viabilizar toda essa questão de iniciativa privada, toda essa questão de empreendedorismo, tendo o Estado sempre ali no cangote do empreendedor? Como que você pretende, uma vez legislador, ou estando junto aos legisladores, trabalhar com que o Estado não fique tão em cima do empreendedor para que ele consiga criar essa livre iniciativa aí? Claro. Bom, primeiro, como a pergunta ela fala sobre o Estado, né? Nós precisamos entender qual é o tipo de Estado que a gente está falando, que tipo de Estado que a gente quer. Hoje a gente vive aí, aqui no Brasil, sob a ótica do Estado burguês, né? Esse Estado cheio desses vieses liberais, mas que ao mesmo tempo tem uma alta carga burocrática, né? O Estado brasileiro, ele precisa rever realmente o nível de burocracia que ele desenvolveu ao longo dos anos, no sentido de facilitar ou não, né, a iniciativa
empresarial, a iniciativa empreendedora, né? Só que, como você bem disse aí, eu sou comunista, né? Eu sou filiado ao Partido Comunista do Brasil e a gente defende um Estado, né? O tipo de Estado que a gente defende, então, é o Estado operário. É o Estado que seja dirigido pelas trabalhadoras e pelos trabalhadores, né? O Estado, ele não é assim, o Estado ele não é o mesmo Estado. O Estado americano não é o mesmo Estado do Brasil, que não é o mesmo Estado russo e que não é o mesmo Estado chinês. E aí que entra o grande exemplo. Como que a gente faz para as empresas se desenvolverem aqui no território guarulhense, no território nacional brasileiro, tendo um Estado forte, né? Não é um Estado grande que a gente defende, é um Estado forte. O Estado que tem a capacidade de, por exemplo, numa pandemia, chegar lá nos microempreendedores que estão fechando as portas e conceder crédito, conceder linhas de apoio, conceder consultorias para que os empreendedores não fechem seus negócios e não encerrem os postos de trabalho, né? Nós estamos de um Estado forte, que tenha condições de se articular em todas as camadas da sociedade. Hoje o Estado que nós temos aqui no Brasil, ele é grande, inchado, mas nem é tão grande assim, na verdade, porque nós temos estudos que mostram que o número de funcionários públicos para o número de habitantes no Brasil ele é bem baixo, quando a gente compara com países lá da Europa nórdica e alguns outros países europeus também, enfim, esses países ditos de primeiro mundo aí, né? Então, assim, ele é inchado de um ponto de vista, mas nem tanto. Ele é inchado por quê? Porque os políticos guarulhenses gozam de altos privilégios, o guarulhense não, né? Brasileiro, guarulhense também, claro, mas os políticos brasileiros gozam de altos privilégios, o magistrado brasileiro gozam de altíssimos privilégios, o alto escalão do militarismo brasileiro gozam de altíssimos privilégios, né? O Bolsonaro, por exemplo, que é o cara que falou que ia diminuir o Estado, que ia desburocratizar tudo, que ia cortar privilégio, não sei o quê. Ele tem aí 2, 3 aposentadorias acumuladas e ele não abriu mão de nenhuma. O vencimento do cara supera o teto do funcionalismo público por conta das aposentadorias que ele tem. E isso acontece muito. O Sérgio Moro, né? O Sérgio Moro, no auge lá da Lava Rápido, ele ganhava mais de 90 mil reais por mês, né? Então é isso que faz com que o Estado brasileiro seja inchado, como dizem por aí. Mas a grande verdade é que é um Estado fraco, porque ao mesmo tempo que nós temos um Sérgio Moro da vida ganhando 90 mil reais por mês, nós temos uma UPA caindo aos pedaços aqui no São João, uma UBS caindo aos pedaços em todos os bairros da cidade, as escolas sem ter nem papel higiênico, para a molecada poder limpar a bunda quando vai fazer cocô no banheiro. Então, que Estado inchado é esse que nós temos aqui no Brasil, que não faz chegar nem papel higiênico na escola? Tem alguma contradição aí, né? Por quê? Porque esse é um Estado inchado do ponto de vista burguês, um Estado inchado que serve para sustentar a classe dominante aonde ela domina, na sua posição de poder, né? Afinal de contas, quando o Paulo Guedes, no meio da pandemia, decide liberar aí alguns trilhões para os bancos, mas não libera para os grandes bancos, né? Mas não libera a linha de crédito para os pequenos empreendedores, isso fica claríssimo. E ele falou com todas as letras naquela reunião ministerial que vazou. Aqui nós não vamos ajudar os pequenos, nós vamos ajudar os grandes, porque é o grande que nós temos que ajudar, por causa disso e daquilo outro, e isso e não sei o quê. Aí ele inventou um monte de desculpa, mas na prática o pessoal está perdendo emprego e a sua fonte de renda está se esgotando. Então como que a gente faz para ter um Estado forte e também promover a iniciativa empresarial, né? Aí nós temos um exemplo brilhante, um exemplo maravilhoso, que é o exemplo chinês. A única nação a promover desenvolvimento, crescimento do PIB é a China. E sabe o que tem dentro das empresas chinesas? Um núcleo do Partido Comunista. Em cada empresa chinesa, privada ou não, tem lá um núcleo do Partido Comunista que ajuda essa empresa a direcionar suas atividades para o desenvolvimento da nação. Porque ainda tem essa questão, né? Não adianta apenas, que foi o que aconteceu lá na China, não adianta apenas a gente abrir as nossas portas, trazer uma porção de empresa e essas empresas não fornecerem nada para o país. No dia que dá uma crise, elas vão pegar
suas malas e vão embora, deixar todo mundo na rua da amargura, como a gente viu aí a Ford, a Volks fechando recentemente a Renault, a Ford e a Renault, né, recentemente fechando plantas e deixando as pessoas desempregadas. Lá na China existe outra concepção, né, onde... por que eu disse que tem um núcleo do Partido Comunista? Porque o Partido Comunista é o partido dirigente do Estado e é um braço, né, do Estado, então, assim, pode ser assim dizer, né, mais do que um braço, né, a cabeça, né? Então, o Partido Comunista ajuda a articular a iniciativa empresarial e é graças ao Partido Comunista e ao Estado chinês que as empresas são tão fortes, né? O próprio Ciro Gomes, ele fala que o Estado precisa de um plano nacional de desenvolvimento robusto, né? Ele cita o exemplo, nem é chinês, é da Coreia do Sul, né? Ele fala, você acha então lá que a Samsung chegou e virou grande porque o coreano lá teve um insight e entendeu como funciona o Fordismo. Não, o Fordismo foi implementado como política de Estado lá na Coreia do Sul, que possibilitou que hoje nós tenhamos aí grandes empresas sul-coreanas de ponta no cenário internacional, bem como é o exemplo chinês, né? Que é o único exemplo que durante a pandemia consegue prosperar. E aí as pessoas falam, não, mas aí lá na China o pessoal é trabalho escravo. Lá na China, lá o povo não tem direito. Lá na China, lá os caras arrancam o couro, isso e aquilo outro. Bom, isso já foi uma realidade da China, né? Mas não é mais. Foi em 2017, o ano que saiu a notícia na Folha de São Paulo, que não é nenhum jornal comunista, né? Como todo mundo aí já sabe, né? Não é nenhum jornal de esquerda, muito pelo contrário. Durante muitos anos insuflou essas narrativas contra a esquerda, contra o governo petista aí, que tem uma par de problema, né? Não estou aqui para defendê-los. Inclusive tenho profundas críticas, mas também sei reconhecer os muitos acertos que a própria Folha de São Paulo, então, em 2017, publicou o dado, em 2017. Hoje essa distância aumenta, de que os trabalhadores da indústria chinesa já ganhavam muito mais do que os trabalhadores da indústria brasileira. E, curiosamente, aqui no Brasil, o que a gente ouve esse pessoal dizer, inclusive foi dito ontem, ou antes de ontem, estou meio perdido aí nos dias por causa da campanha, né? A gente dorme pouco e acaba se perdendo um pouco no tempo, mas foi dito pelo líder do governo, a exemplo do Chile, que aprovou a reforma constituinte. O líder do governo Bolsonaro disse que nós precisamos também reformar a nossa Constituição, porque nós temos muitos direitos na nossa Constituição. O Michel Temer fez a reforma trabalhista porque ele disse que a CLT é muito burocrática e pesada e que dava muitos direitos aos trabalhadores e que isso dificultava a criação de empregos. E fez lá a reforma trabalhista. E no final das contas o desemprego só aumenta, né? Eles disseram que iam gerar empregos com essa maldita reforma trabalhista e na verdade o desemprego só aumenta. Então, não é uma questão de direito ou não, né, se vai gerar emprego. É uma questão da política de desenvolvimento, de geração de emprego que o governo, através do Estado, desempenha, certo? Então, é desse jeito. Nós temos bons exemplos da participação conjunta do Estado e da indústria para que a indústria se desenvolva. A própria Alemanha é um excelente exemplo disso, que é um Estado forte, grande, que garantiu aí durante a pandemia uma ajuda de milhares e milhares de euros para o seu pessoal poder ficar em casa durante a quarentena, para as indústrias, aí outros milhões e milhões para as indústrias não quebrarem, porque o Estado entra para ajudar quando precisa, igual foi em 2007, 2008 lá nos Estados Unidos, quando teve a crise. O que o governo americano fez? Injetou trilhões e trilhões de dólares para não quebrar lá o banco, para não quebrar a General Motors. Então o Estado é fundamental. Como eu disse, aqui no Brasil, muita coisa precisa ser revista, porque o Estado é inchado demais para uns e magrinho demais para outros, né? E existe uma burocracia excessiva realmente, mas essa contradição de Estado e iniciativa privada, ela é falsa. Isso é um engodo liberal para fazer as pessoas acreditarem de que os direitos que elas têm hoje no trabalho, 13º, hora extra, jornada de trabalho de 8 horas por dia, 44 horas semanais, PLR,
férias remuneradas, enfim, esses direitos aí, isso é um engodo que os liberais, os grandes multimilionários inventaram para fazer as pessoas acreditarem que esse é o problema da geração de emprego e do desenvolvimento econômico, né? Que a presença do Estado é um problema. Não, não é. Muito pelo contrário. Nas grandes potências que nós temos no mundo, o Estado serve como indutor do desenvolvimento, serve como emulsificador da produção industrial, da atividade empresarial e etc. Realmente, Henrique, é um assunto que gera muito debate, né? Nós temos várias vertentes de pensamento a respeito disso. Eu acho que ele foge à tangente de Guarulhos, foge até a ideia de Brasil, ele é uma questão ideológica mesmo, né? Realmente. Bom, para finalizar, eu preciso dar as honras e agradecer também ao Celso, um querido professor, né? Professor Celso, um querido amigo que veio participar junto conosco hoje. Celso, por gentileza, encerre com a última pergunta. Henrique, eu queria que você respondesse de uma maneira sucinta para o eleitor que estiver escutando aí o podcast e até esse momento ainda não tem, de repente, um candidato, ainda está em dúvida e tal. Eu queria que você explicasse por que o PCdoB. Qual o diferencial que tem o partido, por favor? Bom, o Partido Comunista do Brasil, ele já é um partido que tem 98 anos de vida, né? E eu escolhi o Partido Comunista analisando a sua história, esses quase 100 anos, né? Essa história quase centenária. Quando você lê a história do PCdoB, quando você estuda a história do Partido Comunista aqui no Brasil, você entende que as posições do Partido Comunista nos últimos 100 anos sempre foram ao lado do povo trabalhador que mais precisa nesse país. O Partido Comunista sempre se dedicou a combater os grandes inimigos da população que realmente necessita aqui no Brasil. Isso aí a gente pôde ver durante a luta do petróleo é nosso, né? Que a gente criou a Petrobras, a gente pôde ver durante a resistência à ditadura militar, a gente pôde ver até mesmo durante a Segunda Guerra Mundial, quando o Getúlio Vargas mencionou assim, né, que ia apoiar o eixo nazista. Aí o Partido Comunista e o movimento estudantil, né, os jovens comunistas da época entraram com peso e falaram, não, nós não podemos apoiar essa atrocidade. E aí a gente acabou enviando os pracinhas da FEB para combater o fascismo na Itália. A gente pôde ver isso no período pós-redemocratização, onde a gente viu o PCdoB sendo protagonista, sobretudo na luta da juventude, em vários temas importantes, como a criação do ProUni, do ReUni, do FIES, enfim. O PCdoB tem uma trajetória de luta em defesa da democracia, da dignidade e da justiça social. E, na verdade, essa ideia, né, a ideia do socialismo, a ideia do comunismo, são ideias que estão intrinsecamente atreladas com o futuro, né? Nós temos aí o capitalismo, que já passa de mais de 1000 anos na nossa sociedade, e o socialismo, cuja primeira experiência começou há pouco mais de 100 anos atrás. Então, o socialismo, né, do ponto de vista histórico do nosso planeta, ainda está engatinhando, e ele vai seguir engatinhando, e a parada dele é inevitável, né? Não dá para parar o socialismo, eu quero dizer, né? A caminhada do socialismo é inevitável, ele vai seguir engatinhando, depois ele vai começar a andar e correr e seguir sempre em direção ao futuro, porque a gente tem um exemplo, né? Eu vou citar de novo a China, mas não é só a China. O próprio Vietnã, que ninguém ouve falar muito, passa por um momento econômico muito bom. E os outros exemplos que as pessoas costumam citar, né, como maus exemplos de socialismo, aqui, sobretudo para nós, que é Cuba, Venezuela, hoje são países que passam por dificuldades porque os inimigos ideológicos do socialismo impõem profundas sanções a esses países. Esses países não podem comercializar com ninguém. Esses países não podem comprar comida de outro país, não pode comprar um produto industrializado, não pode trazer uma indústria de outro país para o seu território por conta dessas sanções. Nem gasolina os Estados Unidos estava deixando chegar na Venezuela, por exemplo. Então, assim, se o socialismo é tão ruim, né, por que das sanções? Por que o império, né, o imperialismo precisa impor sanções econômicas a esses países? Ué, deixa que esses países se prejudiquem por si só, se é tão ruim assim, né? Mas agora, onde as sanções não são possíveis ser aplicadas, a gente pode presenciar um desenvolvimento
robusto, né? A China, antes da pandemia, anunciou que em 2020 iria erradicar a pobreza do seu território, retirar todos os 1,4 bilhão de pessoas da pobreza. Não ia ter mais pobreza na China esse ano, em 2020. Eu acho que mesmo com pandemia, eles vão conseguir cumprir essa meta. Então é por isso que eu escolhi o Partido Comunista, porque não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro, é o partido que combate a pobreza de maneira mais efetiva, de maneira mais eficiente, de maneira mais eficaz. É o partido que realmente luta pela dignidade do povo trabalhador, aqui no Brasil e no mundo todo. Certo, Henrique. Valeu pela resposta, cara. Bom, meus queridos ouvintes, hoje o programa rendeu, o Henrique tem muito conteúdo para passar. Se você concorda, se você discorda, deixe nos comentários, siga-nos nas redes sociais, sigam o Henrique. E eu preciso agora agradecer o Celso, professor Celso, por estar aqui conosco. Celso, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por estar aqui com a gente, enaltecendo o debate. Não, eu que agradeço aí a oportunidade. Eu acho muito importante, assim como você falou no início, né, que a gente tem essa discussão, né, esse debate lúcido, né, para não ficar dependendo, como você disse, de santinho, de famílias, como o Henrique falou, né, e tal. Então isso é muito importante, que as pessoas que realmente gostam de política, e eu acho que ainda mais na cidade, né, de Guarulhos, que elas tenham um contato com esse tipo de material, que eu acho que é importantíssimo aí. Muito bom, agradeço de novo. Imagina, Celso, a gente também fica lisonjeado de ter uma pessoa da sua importância aqui conosco. Carlão, muito obrigado, meu amigo, por mais um podcast. Deixe suas considerações finais. Obrigado, Rafael, obrigado, Vini, e obrigado, Celso, por ter participado hoje conosco. Foi um prazer, viu, Celso? Espero que nos próximos debates, aí, se for interessante para você, participe com a gente de novo, que acrescentou bastante. E obrigado ao nosso convidado também, o Henrique, candidato a vereador. Obrigado pelas respostas, obrigado por ser solícito com a nossa equipe. E uma boa noite a todos. Perfeito. O último da nossa bancada, Vinícius Wolff. Queria primeiro agradecer ao Celso por participar, colaborou muito com as perguntas, foi muito bacana a sua presença. Venha mais vezes, você já deixou uma marca bem legal. Obrigado, Minsen, por ser o nosso host, nosso âncora. Carlão, obrigado novamente. Henrique, muito obrigado de verdade por sua presença. Você tem pontos muito bacanas, assim como a gente havia falado antes de te trazer para a entrevista. É um pensamento diferente do nosso. Eu mesmo sou bem oposto ao seu pensamento, mas eu gosto muito dessa conversa, cara, de conversar com quem é oposto a gente. Porque falar para a bolha é muito fácil, falar só com todo mundo que concorda é muito, muito simples e muito raso. Eu acho que falar com quem é oposto a nós leva o debate a um nível muito maior e o aprendizado vem assim. Então, muito obrigado pela sua presença. Venha mais vezes, vamos marcar um round 2 aí, porque foi muito legal mesmo. E obrigado mesmo. Bom, para finalizar, eu gostaria de agradecer e pedir para que deixe também suas considerações finais o nosso convidado, o Henrique. Henrique, muito obrigado pelo carinho com a nossa equipe, obrigado pela disponibilidade, obrigado pelo papo, obrigado por enaltecer o nosso debate. Fica à vontade aí para deixar seu recado final para a audiência. Beleza. Rapaziada, eu só tenho a agradecer, adorei a conversa também, as perguntas foram perguntas muito boas, muito inteligentes e que possibilitaram com que eu pudesse apresentar um pouquinho mais do nosso projeto e das minhas ideias pessoais, né, daquilo que eu imagino como deve ser uma sociedade que ofereça aí um mínimo de dignidade para todas e para todos, aqui na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e no mundão aí, de maneira geral, né? Nós temos aí o nosso projeto Guarulhos, a cidade progresso do século XXI, e tem esse nome porque, como a gente pôde ver aqui no nosso debate, né, Guarulhos, apesar de ser uma cidade muito grande, de estar em pleno ano de 2020, ainda enfrenta problemas dos séculos passados, dos séculos retrasados, né? Guarulhos ainda tem um volume de esgoto a céu aberto muito grande, Guarulhos tem uma infraestrutura viária pífia,
que não condiz mais com a realidade da cidade, a infraestrutura de transporte público, de iluminação, são todas infraestruturas adequadas para o século retrasado, para o século passado. Para esse século, está tudo fora do que deveria estar. Esse negócio do esgoto a céu aberto realmente me deixa profundamente incomodado, né? Na Europa resolveram isso há 500 anos atrás, mas nós estamos na luta, né? Estamos na luta, fico muito feliz de poder participar, contribuir com a formulação do GuaruCast, né? Um podcastzinho vai sempre bem, a gente fica batendo cabeça aqui na campanha, como é que a gente pode desenvolver um podcast, mas na verdade a iniciativa já existe, nós temos que valorizar cada vez mais. E aí, né, a galera que está ouvindo, que vai ouvir, no bom dia, boa tarde, boa noite, né? Seja lá com a hora que o pessoal for ouvir aí o podcast, humildemente eu peço o voto no nosso projeto, no 65650 para vereador Henrique Domingues, Guarulhos, a cidade de progresso do século XXI. Porque não dá mais para a gente andar pelas ruas de uma cidade tão grande e parecer que nós estamos andando pelas ruas de uma cidade do século XIX, né? Não faz sentido as pessoas morarem num lugar onde o cheiro de merda entre pela janela todo santo dia. Quem mora acostuma. Eu já morei perto de um esgoto a céu aberto, você acostuma, né, mano? Faz parte, já vira parte da rotina. Mas o cheirão tá lá, nós sabemos que ele tá lá, as doenças estão sendo espalhadas e nós precisamos, no final das contas, adequar a realidade de Guarulhos para o século XXI. A internet 5G precisa chegar aqui na cidade, porque no centrão, mano, no centrão, nós estamos andando no centrão, no calçadão tem ponto cego no sinal de internet. Na segunda maior cidade do estado de São Paulo, na sede do maior aeroporto da América do Sul. Isso aí não faz o menor sentido na minha cabeça. E se para quem estiver ouvindo isso aí também não fizer sentido, se para vocês aí, rapaziada, que me entrevistaram, também não fizer sentido, humildemente, eu peço o voto no 65650, certo? Tamo junto, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. E como já foi feito o convite aí, eu vou cobrar, hein? Para mim vai ser um prazer participar mais uma vez aqui com vocês do espaço. Valeu, rapaziada. Oi, Henrique, obrigado. Fica o convite, ganhando ou não, as portas do nosso podcast estão sempre abertas para um bom debate, para boa conversa e para melhorar o discurso, para melhorar o nosso contexto de Guarulhos. Meu querido ouvinte, a gente fica por aqui. Muito obrigado. Siga-nos nas redes sociais e até o próximo episódio. Um beijo!